Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Este é um recado do amigo do povo, Leonel Brizola. Certa vez, enquanto andava pelo interior do Rio Grande do Sul, ainda me encontrava no cargo de prefeito, uma mulher me vibra e me conta uma história. Existia uma velha que ficava furiosa com sua criada, pois ela deixava de fazer seus afazeres domésticos para ir ao templo de Budorar. Ela então arranja uma máscara, Hanian, e se esconde no arbusto que fica no caminho até o templo. Então, quando sua criada chega perto, a velha amedronta, fazendo com que a corra de volta para casa. Buda então se enfurece e amaldiçoa a senhora, fazendo com que a máscara, aquela mesma máscara que ela usara para amedrontar uma pobre brasileira, que ela usara para amedrontar uma mulher que procurava Deus, que procurava a religião, como aliento para o sofrimento oriundo das nossas classes dirigentes e dos inimigos, dos truces imperialistas contra o nosso povo. Ela usa essa mesma máscara que ela usava é amaldiçoada sobre ela. Buda então amaldiçoa a senhora, fazendo com que a máscara não saia mais do seu rosto, por mais que tentasse e puxasse com toda a força, o que lhe causa dores. Ela implora, desolada então a Buda, faz com que a máscara saia, mas que saia rasgando toda a pele de seu rosto, deixando em carne viva. O que vocês acabaram de ouvir é uma parábola de uma vertente budista, ou quase isso, que foi escutada por Kaneto Shindo quando ele era criança e que o inspirou a fazer esse filme futuramente na sua vida adulta. Kaneto Shindo, um diretor de filmes, roteirista, socialista declarado, dirigiu mais de 48 filmes e fez mais de 200 roteiros, e dentre várias temáticas que ele toca ao longo de seus filmes, há muita exploração da psicologia feminina e temas relacionados a sexo, mas Onibaba, especificamente, é um filme de drama e terror histórico do Japão, lançado em 1962, ou seja, um filme japonês de 1962, um Japão que ainda sofria os impactos da Segunda Guerra, a invasão soviética na Manchúria, as bombas atômicas. Então, como vários outros filmes na época fizeram, não só filmes, como também mangás e animes, Onibaba tece diversos comentários a respeito dos efeitos da guerra no Japão. Vemos os samurais, figura que sempre foram no Japão um arquétipo eterno de heroísmo devido à luta que fazem pelo seu povo e também por ser uma autoridade local em roupagem decadente. Aqui em apuros, voltando de uma batalha para serem mortos por duas pessoas comuns, as que deviam respeitá-lo, terem suas roupas roubadas e seus corpos desovados num buraco e seu equipamento vendido. Essa é a rotina das nossas duas protagonistas aqui, que vivem na miséria causada pela guerra, vendendo tudo de valor que achem nos corpos dos samurais que matam. Somos apresentados então a Hachi, um ex-combatente samurai que agora vive na mesma situação das moças e era amigo do noivo da moça mais jovem. Este que, como revelado por ele, morreu em combate. No diálogo com Hachi é posto que o mundo está mudado, com diversos fenômenos surreais ocorrendo. 都でも不思議なことがあったげな。馬から牛が生まれたげな。真っ黒いお天道様が出て昼が夜になった。 O que dialoga abertamente com samurais, antes símbolos de bravura, coragem, honra e heroísmo, estão nessa realidade deturpados, posto à sua pior forma e caráter. Mas vamos dar uma olhada melhor pra Hachi. Hachi é um personagem que já se entregou e abraçou as condições que aquele mundo os fez cair. Ele ri quando fala que mata pessoas pra pegar seus pertences e que vive comendo do pouco. Não que as outras protagonistas já não estejam fazendo isso e nessa mesma condição, mas elas estão muito incomodadas em aceitar isso como a realidade delas e são hostil a esse tipo de diálogo. Por ser essa pessoa que se entrega muito rapidamente com certa facilidade
verdade, a sua própria humanidade, por assim dizer, Hachi não tarda em começar a flertar com a viúva. Ele próprio menciona que ela é jovem demais, denotando que esta não deve se prender ao luto. A matriarca se mostra incomodada com a ideia de juntá-los. Primeiramente, nos faz pensar por não achar Hachi um bom partido, e também por ver na viúva uma figura jovem para garantir a sua própria segurança e bem-estar. Porém, vemos que a viúva tem sim desejos por Hachi, que correspondem aos deles, o que acaba gerando um conflito entre os três. Hachi constantemente interage com esse buraco, gritando suas emoções reprimidas pela velha que se mantém vigilante aos dois, sempre direcionando seus desejos àquele buraco onde toda autoridade fora descartada, seja de forma abstrata ou exposta. Posteriormente, a mulher cede aos desejos, pro ódio da véia, tendo fugas noturnas. Vemos, então, que não é por não gostar de Hachi que ela proibia a relação de ambos, e sim por ciúmes. Ela mesma tinha desejos sexuais não saciados. Ela até começa a flertar com Hachi, sem sucesso. Hachi revela, em realidade, ter total ciência de não se prender a laços de família já corrompidos. Sim, por afeição, a garota poderia continuar sendo amiga da velha, sua ex-sogra, mesmo com o marido morto. Mas é explícito que aqui a relação é bem hostil e de dominância e repressão. Hachi sabe que ela é jovem e que já sabe seguir em frente e que ela tem desejos por eles. E que esses desejos, mesmo os sentimentos que os dois sentem, são recíprocos um ao outro. E não há nada de errado em ela ceder aos seus desejos em relação a Hachi, pois, em prática, não deve nada à sogra. Hachi é um personagem que quer fugir tanto da hipocrisia da guerra quanto da senhora. Ele quer fugir de toda figura de autoridade conservadora e quer viver a sua própria vida. É o que mais compreende seu estado humano e é o que mais se entregou à sua própria realidade, sem negar ela. A viúva já se mostra ter aceitado a realidade e ela realmente quer ficar com ele, o que atiça ainda mais a velha, que tenta convencê-los a nem se verem mais, recorrendo a argumentos utilitaristas. Por ser alguém preso a valores tradicionais de família e ver pessoas mais como funções do que seres humanos, e tudo por conta de desejos egoístas, pois a formação da família tradicional nuclear é promovida mais por motivos políticos e estruturais que vêm de cima, mas a nível individual, que se esforça para não romper com o status quo, é movida também por egoísmo, por ver as gerações mais novas como uma extensão de si mesma, dos seus desejos. Isso é largamente acentuado quando a velha começa a usar de ameaças de julgamento ao inferno por ceder aos desejos carnais, uma prática bem batida para reprimir individualidades em famílias conservadoras radicais. Quando então, a velha é confrontada por alguém de igual hipocrisia, outra figura de autoridade que perde toda a sua força nesse tempo de destruição das bases sociais. É aqui que se acentua ainda mais o discurso do imagético do samurai, sendo o símbolo categoricamente usado como ideal de cidadão japonês, agora sendo revelado a sua verdadeira face. Um hipócrita que usa de seu poder para a vontade própria. Ele usa uma máscara para esconder o ideal belo do samurai que deve se manter intacto no consciente coletivo, mesmo em tempo de guerra, para que não seja reconhecido o próprio ser humano falho que equipa toda a vestimenta do samurai. E tudo isso sendo figurado como apenas alguém que quer esconder a beleza do seu rosto. A velha, sendo uma fatia do coletivo, não acredita mais nesse ideal, mas não reclamaria em usar a máscara para si. Ela prega uma peça no samurai fazendo cair no branco, então desce até ele e arranca a máscara, o que destrói totalmente a face dele. Já havíamos visto que aqui as mulheres matam os samurais, separam tudo que deixavam eles unidos a uma simbologia, agora fracionados, e os transformavam em moeda de troca. A guerra transforma até mesmo os valores e condições dignas em moeda de troca, esvaziando e destruindo qualquer resquício de cultura própria. A estrutura que compõe o arquétipo do samurai é mercantilizada e as pessoas que o instrumentalizam são descartadas. Ela passa a usar a máscara para, então, impedir os escapes de prazer da sua ex-nora, em detrimento da sua própria falta de prazer. Começa a usar ao dia o discurso de que os demônios aparecem para nos fazer sofrer por nossos pecados, só que agora isso não é mais papo, visto que isso está realmente acontecendo com a moça. Ela tem o prazer negado a si, e por isso nega o prazer à geração mais nova, atingindo até os sonhos da garota, gerando uma situação de manipulação para si mesma, tal qual os samurais. Cria um ambiente que fere até mesmo Hachi, que é naturalmente um ser mais livre. Porém, a garota confronta finalmente o demônio. Em fuga, ela acaba se encontrando com Hachi, gerando, no meio da tensão, uma troca inevitável, afetiva, natural,
entre ambos, pois é realmente o que aconteceria de qualquer jeito. Demônios não são reais. O que eles sentem um pelo outro ali é. O que deixa a velha pasma por sua manipulação não ter adiantado. Visto que seu plano falhou, a velha ela volta pra casa, porém, a máscara não quer sair do seu rosto. Tal qual o samurai, elevado à sua ganância, desfigurou a si mesmo quando deturpa o seu papel em benefício próprio, a velha é amaldiçoada por distorcer a realidade para seu conforto. A máscara eventualmente sai desfigurando do seu rosto, mostrando o verdadeiro demônio. Porém, a velha nega ser um demônio, pois ela falha como todo mundo, fez tudo o que fez em nome de sentimentos completamente humanos. E que fique denotado, a velha não é má, ela não é a origem do mal. Ela produziu tudo que poderia ter feito numa situação e ambiente como aquele, onde aqueles que deviam manter a ordem periferizava a ordem do próprio povo. A máscara é a forma que a guerra deturpou e desfigurou os valores daquela sociedade. O buraco é a latrina onde caem os valores da sociedade em momentos de crises, os bons e os ruins. A própria sociedade se vê obrigada a descartar, esvaziar-se do que compõe a si mesma para a sua própria sobrevivência. O buraco é para onde vai tudo que a guerra destrói, tanto a sua cultura quanto as suas pessoas. E vale ressaltar que aqui, quando eu falo de guerra, não é uma guerra num sentido generalizado. Eu, pessoalmente, não gosto de corroborar um discurso generalizado de guerra, de que todas as guerras levam para a mesma coisa, todas as guerras significam a mesma coisa, pois aqui a gente vê uma guerra que se passa no Japão feudal, então o que a gente vê aqui é uma guerra de interesse dos senhores feudais e que acabam que não tem lastro nos interesses do povo. E justo por ser uma guerra, por ser batalhas que não expressam os interesses do povo e sim de senhores feudais, então é por isso que, novamente, tudo que compõe aquela sociedade é destruída. Porque os senhores feudais não se importam com o povo, se importam com as terras que eles vão ganhar ao fim da guerra. Caso seja do interesse geral da nação, deixa um like, mostra para seus amigos cinéfilos e até o próximo vídeo.